Kalum Hide estava sozinho em suas terras havia 3 anos. E era exatamente assim que ele queria. Sem vizinhos aparecendo de repente, sem viajantes passando e fazendo perguntas, sem olhos o observando tropeçar em conversas que nunca conseguia terminar. Apenas ele, os campos e o trabalho que nunca exigia que ele olhasse ninguém nos olhos. Mas naquela manhã, quando saiu para verificar a cerca perto do pasto leste, ele a viu. Uma mulher a cavalo, imóvel, a cerca de 50 jardas de distância, observando-o. Ela estava ali havia tempo suficiente para que o cavalo abaixasse a cabeça e começasse a pastar. Tempo suficiente para que o coração de Kalum subisse até sua garganta e permanecesse ali. Ele congelou, uma mão ainda no poste da cerca, a outra segurando um martelo com o qual de repente não sabia o que fazer. Ela não era da cidade. Ele conhecia todos da cidade, mesmo que os evitasse. Essa mulher era diferente. A postura, as roupas, o modo como segurava as rédeas frouxas, como se o cavalo fosse uma extensão de si mesma. Apache, ele percebeu. E ela o encarava diretamente. Não a cerca, não a propriedade, a ele. Kalum sentiu o rosto esquentar. Baixou o olhar, fingiu se concentrar em um poste que não precisava de conserto, e torceu para que ela perdesse o interesse e fosse embora. Mas, quando ergueu os olhos novamente, ela estava mais perto. 20 jardas agora, aproximando-se em passo calmo e deliberado. A luz do sol captava as franjas de suas roupas enquanto ela se movia. E o cérebro de Kalum ficou em branco, exceto por um único pensamento gritante, que ele não podia sair dali, não podia correr, não podia fazer nada além de ficar parado feito um tolo. Ela parou a 3 metros dele. Perto o suficiente para que ele visse nitidez nos olhos dela, o jeito firme como o maxilar estava travado, como se ela já tivesse tomado uma decisão. Perto o suficiente para que ele tivesse de erguer ligeiramente o rosto, pois ela ainda estava montada e ele, de pé. Ela o estudou por um longo momento, o olhar indo de seu rosto às mãos, e de volta. Kalum sentiu como se estivesse sendo medido para algo que não compreendia. Então ela falou, a voz firme, clara, sem hesitação alguma. Quero um filho seu. As palavras o atingiram como um golpe físico. Sua boca se abriu, mas nada saiu. O martelo escorregou da mão e caiu na terra com um som surdo. Ela não sorriu, não suavizou a declaração, não ofereceu explicação, apenas ficou ali, montada, esperando, como se tivesse comentado o tempo. A mente de Kalum correu por centenas de respostas e descartou todas. Isso não podia ser real. Mulheres não apareciam cavalgando até estranhos e diziam algo assim, especialmente mulheres que pareciam capazes de quebrá-lo ao meio sem esforço. Ele conseguiu balançar a cabeça, mais por reflexo do que por decisão. Ela inclinou levemente a própria, observando a reação dele com a mesma calma intensa. Você vive sozinho, disse. Não era uma pergunta. Um fato. Não vai à cidade a menos que precise. Trabalha essa terra sozinho. Sem esposa, sem família por perto. O peito de Kalum se apertou. Há quanto tempo ela o observava? Dias. Semanas. A ideia fez sua pele arrepiar, e algo mais, algo que ele não conseguia nomear. Ela desmontou num movimento fluido. As botas tocaram o chão quase sem som. Agora estavam frente a frente. E, de algum modo, isso tornava tudo pior. Ele podia ver os detalhes, o bordado com miçangas nas roupas dela, a cicatriz fina ao longo do maxilar, a certeza absoluta em sua expressão. Ela deu um passo frente, e Kalum recuou até sentir as omoplatas tocarem o poste da cerca. Preso. Ela parou, parecendo perceber o desconforto dele. Mas não recuou. Não estou pedindo que você entenda agora, disse ela, em tom baixo. Estou dizendo o que eu preciso. Você pode dizer não. Mas, antes de dizer, deve saber que eu escolhi você por um motivo. A forma como ela disse escolhi você fez algo se contorcer dentro dele. Não era medo. Exatamente. Algo mais complicado. Ela estendeu a mão devagar, dando-lhe tempo para recuar, se quisesse, e tocou seu antebraço. Apenas a ponta dos dedos, leve como o ar. Kalum esqueceu como respirar. A pele dela era quente contra dele, e seus olhos o prenderam com uma intensidade que o fez sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Ou talvez como se, depois de anos tentando desaparecer, ele finalmente fosse visível. Voltarei amanhã, disse ela, baixando a mão.
Pense nisso. Ela se virou e montou de novo num só movimento fluido, e Calum ainda não tinha conseguido dizer uma única palavra. Quando ela se afastou, ele percebeu que nem sabia o nome dela. E percebeu outra coisa, algo que o aterrorizou mais do que tudo o que acabará de acontecer. Uma parte dele, uma parte enterrada que não reconhecia, queria que ela voltasse. Calum não dormiu naquela noite. Ficou deitado na cama, olhando as vigas do teto, revivendo cada segundo do encontro até que as palavras perderam o sentido e viraram apenas sons em sua cabeça. Quero um filho seu. A audácia daquilo, a impossibilidade, o fato de ela ter dito com o mesmo tom que alguém usaria para falar do preço do milho. Virou-se de lado, depois de costas, até desistir e sentar-se à pequena mesa perto da janela. Pelo vidro, não via nada além da escuridão, e seu próprio reflexo pálido olhando de volta, o rosto de um estranho. Mal se reconhecia nos últimos tempos. 3 anos de isolamento o haviam transformado em algo sem nome. Nem bem um eremita, nem bem vivo, apenas existindo entre as duas coisas. Trabalhando porque o trabalho precisava ser feito. Comendo porque o corpo exigia. Dormindo porque, no fim, o cansaço vencia. Convencera-se de que estava satisfeito, de que isso bastava, que não precisar de ninguém era o mesmo que ser forte. Então ela apareceu, e destruiu essa mentira com 6 palavras. Quando o amanhecer chegou, Calum havia tomado uma decisão. Diria não. Com educação, se conseguisse, mas com firmeza. Ele não a conhecia. Ela não o conhecia. Seja qual fosse o motivo que ela pensava ter para escolhê-lo, estava enganada. Ele não era a escolha de ninguém. Nunca fora. Passou por sua rotina matinal com precisão mecânica. Alimentou as galinhas. Verificou os cavalos no curral. Puxou água do poço. Coisas normais, coisas que o mantinham com os pés no chão, coisas que provavam que o mundo ainda fazia sentido, mesmo que o dia anterior tivesse parecido um delírio febril. Mas, quando olhou para o pasto leste, suas mãos pararam no cabo do balde. Ela estava lá de novo. No mesmo lugar de ontem. O cavalo pastava em paz enquanto ela permanecia imóvel na sela, observando, esperando. O discurso que ele havia preparado cuidadosamente evaporou. Sua determinação desmoronou. Calum pousou o balde, limpou as palmas das mãos nas calças, um tique nervoso que detestava, e começou a andar em direção a ela antes que pudesse mudar de ideia. Ela não se moveu quando ele se aproximou, não desmontou, apenas o observou diminuir a distância com aquela mesma expressão inescrutável. Quando estava perto bastante para falar sem gritar, ele parou, abriu a boca, fechou, tentou de novo. Eu nem sei o seu nome, conseguiu dizer. A voz saiu mais rouca do que pretendia. Kiona, respondeu ela simplesmente. O nome soou estranho em seus ouvidos, afiado, desconhecido. Ele assentiu, guardando aquilo na memória, e tentou se lembrar do que tinha planejado dizer. Todas aquelas horas de preparação mental, e agora sua mente estava em branco, exceto pela consciência dos olhos dela sobre ele. Por que eu? A pergunta saiu antes que ele pudesse se conter. Não era a recusa que havia ensaiado, apenas a confusão crua que o mantivera acordado a noite toda. Kiona inclinou levemente a cabeça, estudando. Por um longo momento, não disse nada, e Calum sentiu o peso daquele olhar como algo físico. Então ela desmontou, devagar, deliberadamente, e deu um passo à frente, não o bastante para tocá-lo, mas perto o suficiente para que ele visse os detalhes. A forma como a luz da manhã se prendia em seus olhos escuros, o contorno firme do maxilar, que sugeria alguém que já havia enfrentado perguntas mais duras que essa, e sobrevivido. Observei você por 5 dias, disse ela em voz baixa. Vi como trata seus animais. Mãos gentis, paciente. Você consertou a cerca em vez de xingá-la. Levou água aos cavalos selvagens que se aproximam da sua cerca, mesmo sabendo que não são seus. Você trabalha duro, mas não trabalha com raiva. Ela fez uma pausa, e algo passou por seu rosto, vulnerabilidade, talvez. Ou dor. A maioria dos homens que conheci trabalha com raiva. Eles tomam o que a terra dá e exigem mais. Você pede, espera, respeita o que não pode controlar. A garganta de Calum se apertou. Ninguém jamais o havia observado com tamanha atenção. Ninguém jamais se importara tanto. Meu povo está espalhado, continuou Kiona, a voz mais baixa agora. Cada estação somos menos.
Os antigos costumes estão morrendo porque não há pessoas suficientes para se lembrar deles. Eu preciso de uma criança que carregue o que eu sei. Mas não colocarei essa criança em um mundo de violência ou crueldade. Os olhos dela se fixaram nos dele. Preciso de alguém que entenda que força nem sempre é algo barulhento. As palavras assentaram no peito de Calum como pedras, pesadas, inegáveis. Ele quis argumentar, dizer que ela havia escolhido o homem errado, que ele não era forte, que sua gentileza era apenas outro nome para fraqueza. Mas o modo como ela olhava tornava qualquer protesto uma mentira. Eu não posso, começou ele, mas as palavras morreram quando viu movimento na colina atrás do ombro dela. 3 cavaleiros vinham rápido. Kiona seguiu seu olhar, e todo seu corpo ficou tenso. Os cavaleiros não eram colonos. Calum percebeu pela forma como montavam, pela maneira como se moviam sobre a terra como se fizessem parte dela, não como se a conquistassem. Apaches, como Kiona. Mas, enquanto ela carregava em si um propósito controlado, aqueles 3 exalavam algo mais duro, raiva, talvez, ou julgamento. A mão de Kiona se moveu até o pescoço do cavalo, um gesto que parecia mais para se firmar do que para acalmar o animal. Seu maxilar se contraiu e, pela primeira vez desde que Calum a conhecera, ele viu algo que se parecia com medo cruzar o rosto dela. Não medo dos cavaleiros em si, mas do que eles representavam. Os 3 pararam a uns 6 metros de distância, formando um semicírculo que colocou Calum e Kiona no centro de sua atenção. 2 homens e uma mulher, todos pelo menos 10 anos mais velhos que Kiona. A mulher falou primeiro, palavras rápidas e cortantes, em uma língua que Calum não compreendia. Mas ele entendeu o tom, acusação, desapontamento. Kiona respondeu na mesma língua, a voz firme, controlada. A troca foi e voltou, cada vez mais tensa. A mulher mais velha gesticulou na direção de Calum com claro desprezo, e ele sentiu o rosto queimar, mesmo sem entender o que estava sendo dito. Um dos homens, de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo, inclinou-se na cela e disse algo que fez os ombros de Kiona se enrijecerem. Ela respondeu num tom cortante que o silenciou, mas o dano já estava feito. O ar parecia carregado, perigoso. Calum permaneceu imóvel, cada instinto gritando para correr de volta à sua casa e trancar a porta. Mas algo o manteve ali. Talvez o modo como Kiona se posicionara um pouco à frente dele, como se o protegesse de algo invisível. Ou talvez o fato de que, pela primeira vez em 3 anos, ele sentia que importava para alguém, mesmo que esse alguém fosse uma estranha que surgira ontem com um pedido impossível. A mulher mais velha desmontou e foi direto até Kiona. Ficaram frente a frente, rostos separados por poucos centímetros. Ela falou num tom baixo e controlado, que soava mais ameaçador do que um grito. Kiona não recuou, não piscou, apenas sustentou o olhar e respondeu com igual intensidade. Então os olhos da mulher se voltaram para Calum, e ele se sentiu dissecado sob aquele olhar, avaliado e considerado insuficiente. Ela disse algo a Kiona sem desviar os olhos dele, e o que quer que fosse fez as mãos de Kiona se fecharem em punhos ao lado do corpo. Chega, disse Kiona em inglês, alto bastante para que todos entendessem. A mudança de idioma pareceu deliberada. Uma linha traçada. Essa é a minha escolha. Minha. Não de vocês, nem do conselho. Minha. A expressão da mulher mais velha se endureceu. Mas ela também passou ao inglês, o sotaque pesado mas claro. Sua escolha afeta todos nós, Kiona. Você acha que pode trazer uma criança a este mundo sem consequências? Sem aprovação? Ele é fraco. Ela apontou para Calum com desprezo. Olhe para ele. Mal consegue ficar de pé sob o seu olhar, quanto mais ficar ao seu lado quando vierem as estações difíceis. Calum sentiu as palavras como um golpe. Não por crueldade, mas porque eram verdadeiras. Ou, pelo menos, soavam como tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. Mas então Kiona deu um passo frente, colocando-se totalmente entre ele e a mulher mais velha. Você está errada, disse ela, calma e perigosa. Força não é só o que se pode ver. Ele tem algo que os homens barulhentos nunca tiveram. Tem respeito, paciência, a capacidade de ouvir. Ela fez uma pausa, e suas próximas palavras vieram com um peso que fez até a mulher mais velha hesitar. Ele tem o que meu pai tinha. O que perdemos quando deixamos de valorizar a coragem silenciosa. O silêncio que se seguiu pareceu imenso.
A mulher mais velha olhou para Kiona como se tivesse sido atingida, e algo mudou em sua expressão. Não aceitação, mas reconhecimento. Reconhecimento doloroso. Um dos homens falou então, a voz mais suave, tentando apaziguar. Kiona balançou a cabeça, respondendo novamente em sua língua, e Kalum percebeu o cansaço em sua postura, o peso do que ela estava tentando defender. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, mas que foram apenas minutos, a mulher mais velha deu um passo para trás. Disse algo curto, final, e montou de novo. Os 3 cavaleiros viraram os cavalos e voltaram pelo caminho de onde vieram, deixando poeira e tensão atrás de si. Kiona ficou parada, observando-os desaparecerem além da colina, o peito subindo e descendo com respirações profundas. Kalum quis perguntar o que tinha acabado de acontecer, o que havia sido dito, o que tudo aquilo significava. Mas, quando ela finalmente se virou para encará-lo, a vulnerabilidade em seus olhos silenciou todas as perguntas. Eles acham que estou cometendo um erro, disse ela em voz baixa. Acham que você vai me decepcionar quando mais importar. Kalum engoliu em seco. Talvez estejam certos. Kiona se aproximou, e, desta vez, quando estendeu a mão, seus dedos encontraram os dele, palma contra palma, quentes, firmes, impossíveis de ignorar. Então prove que eles estão errados. Ela murmurou. Prove que estão errados. As palavras ecoaram na cabeça de Kalum pelo resto daquele dia e durante toda a manhã seguinte. Ele não sabia como provar nada a ninguém, muito menos a pessoas que já haviam decidido que ele não merecia respeito. Mas Kiona voltou na tarde seguinte. E, desta vez, ela não esperou na cerca da propriedade. Cavalgou direto até a pequena casa dele e desmontou como se já tivesse feito isso centenas de vezes antes, como se pertencesse àquele lugar. Kalum estava consertando a dobradiça da porta quando ouviu o som dos cascos e suas mãos pararam sobre a chave de fenda. Ela se aproximou devagar, lendo a hesitação dele, e parou a poucos passos de distância. Preciso saber se você é capaz de sobreviver, disse ela, sem rodeios. Não apenas trabalhar na terra, mas sobreviver quando as coisas dão errado. Kalum franziu a testa, sem entender. Kiona fez um gesto em direção ao horizonte, onde nuvens escuras se acumulavam de um jeito que fez o estômago dele afundar. Ele já morava ali há tempo suficiente para reconhecer aquele tom específico de cinza. Tempestade chegando. Uma daquelas ruins. Seu telhado, disse Kiona, olhando para as telhas desgastadas. Metade dessas tábuas está podre. Quando a chuva vier, não vai aguentar. Ela tinha razão. Kalum vinha adiando o conserto havia meses, mas a tarefa sempre parecerá grande demais para um homem sozinho. E agora, com a tempestade a poucas horas de distância, parecia impossível. Eu dou um jeito, respondeu ele. A mentira soou evidente até para si mesmo. Kiona não discutiu. Apenas começou a caminhar em direção ao pequeno galpão onde ele guardava as ferramentas e a escada. Antes que Kalum percebesse o que estava acontecendo, ela já havia puxado a escada e apoiado-a contra a parede da casa. Olhou para ele, esperando, sem se oferecer para fazer o trabalho, apenas observando para ver se ele agiria. O orgulho de Kalum lutava contra seu medo de altura, contra a vergonha de precisar de ajuda, contra a certeza de que acabaria estragando tudo. Mas o modo como Kiona permanecia ali, paciente e confiante, fez algo se mover dentro dele. Ele pegou as tábuas de reposição que vinha guardando e subiu a escada antes que pudesse se convencer a não fazê-lo. As mãos tremiam nos primeiros degraus, mas ele forçou o corpo a continuar. O vento já começava a aumentar, fazendo a escada balançar levemente. A respiração de Kalum ficou curta, mas ele seguiu. Lá no alto, pôde ver o estrago com clareza. 3 tábuas completamente apodrecidas, 2 rachadas além de qualquer reparo. Precisaria agir rápido. Começou a arrancar os pregos, trabalhando com mais urgência do que técnica, e quase perdeu o equilíbrio quando uma rajada de vento o atingiu. Kiona segurou a escada por baixo, em silêncio. A presença dela o mantinha firme, mesmo quando a altura fazia sua cabeça girar. Tábua por tábua, ele substituiu o que estava quebrado. Os ombros ardiam, o suor escorria em seus olhos apesar do ar frio, mas ele não parou. Não podia parar. Não com Kiona observando. Não com o julgamento do povo dela pairando sobre os dois. As primeiras gotas caíram justo quando ele bateu o último prego. Desceu depressa,
quase tropeçando no último degrau, e Kiona segurou seu braço para firmá-lo. Ficaram ali parados, ofegantes, enquanto a chuva se intensificava. Em segundos, virou um temporal. Kiona o puxou para dentro da casa, e mal conseguiram fechar a porta antes de o céu desabar por completo. Pela janela, viram a tempestade se soltar com fúria. Raios cortavam o céu. Trovões estremeciam as paredes. Mas o telhado resistiu. A água não atravessou o teto. A casa permaneceu seca. Calum percebeu que ainda tremia, não de frio, mas de adrenalina e algo muito próximo de orgulho. Ele tinha conseguido. Não perfeitamente, mas o suficiente. Kiona estava ao lado dele, os cabelos pingando, as roupas encharcadas. Deveria parecer abatida, desconfortável. Mas olhou para ele com algo que poderia ser aprovação. Você estava com medo, disse ela, em voz baixa. Calum assentiu, incapaz de falar. Mas subiu mesmo assim. Ela se virou completamente para ele, e as palavras seguintes vieram com peso. Era isso que eu precisava ver. Não que você fosse destemido, mas que agisse apesar do medo. Antes que Calum respondesse, ela deu um passo à frente. Perto bastante para que ele sentisse o calor do corpo dela, mesmo através das roupas molhadas. A mão dela subiu devagar, dando-lhe tempo de recuar, e pousou sobre o peito dele, bem onde o coração batia descompassado. Ela podia sentir o ritmo acelerado, prova viva do medo e do esforço. Os olhos dela encontraram os dele, e, pela primeira vez, Calum não desviou o olhar. Não conseguiu. A tempestade rugia do lado de fora, mas dentro da casa outra coisa crescia, algo que o assustava mais do que qualquer altura. A tempestade durou a noite toda. Kiona ficou, não porque Calum pediu, mas porque sair naquele tempo seria loucura. Sentaram-se em lados opostos do pequeno cômodo, o fogo entre eles preenchendo o silêncio melhor do que qualquer palavra. Calum a observava de tempos em tempos, tentando conciliar a guerreira que enfrentará o próprio povo com a mulher agora sentada no chão, de pernas cruzadas, trançando e destrançando uma mecha de cabelo. Talvez um hábito nervoso. Prova de que ela também era humana. Já passava da meia-noite quando ela falou. Tenho até a próxima lua cheia. Calum ergueu o olhar do caneco de água em que estivera fixo. Para quê? Para tornar minha escolha final. Para conceber ou aceitar o casamento que meu povo arranjou. A voz dela permaneceu firme, mas as mãos pararam no meio do gesto. Há um homem de outro grupo. Guerreiro forte. Bom caçador. Tudo o que eles acham que eu deveria querer. Mas você não o quer, disse Calum. Não foi uma pergunta. O maxilar de Kiona se contraiu. Ele é como os outros. Barulhento. Rápido para se enfurecer. Vê as mulheres como algo a ser protegido ou possuído. Nunca como iguais. Ela o encarou então, e a vulnerabilidade rompeu por um instante sua compostura. Minha mãe foi casada com um homem assim. Era um bom provedor, respeitado por todos. Mas destruiu o espírito dela aos poucos, pedaço por pedaço, até não restar nada além de obediência. Quando ela morreu, disseram que foi febre. Mas eu sei a verdade. Ela só parou de lutar para continuar viva. As palavras pesaram no ar. Calum a sentiu assentar no peito, e a compreensão veio com força. Aquilo não era apenas sobre preservar uma cultura ou ter um filho. Era sobre sobrevivência. Sobre escolher um caminho diferente daquele que havia destruído a mãe dela. Eu não seria esse tipo de homem, disse ele em voz baixa. Depois, percebendo o quanto soava presunçoso, acrescentou. Quero dizer, nem se tentasse. Mal sou homem o bastante como sou. Kiona se moveu então, cruzando o espaço entre eles e ajoelhando-se diante dele. Suas mãos subiram até o rosto dele, forçando-o a encarar seus olhos. Pare de dizer isso. Pare de acreditar no que disseram a você. A voz dela era firme, intensa. Você acha que força é gritar, é ferir. Mas a pessoa mais forte que conheci foi minha avó. Ela sobreviveu a coisas que teriam destruído aqueles homens barulhentos. Ela resistiu porque era flexível, como a relva, não rígida, como madeira morta. Você tem essa mesma força. Você se dobra, se adapta, sobrevive. A garganta de Calum se apertou. Ninguém nunca havia falado com ele assim, como se ele importasse. Como se sua gentileza não fosse um defeito.
Estou apavorado, ele confessou. Com tudo isso. Com você. Com a possibilidade de falhar com você. Kiona o fitou por um instante, e algo parecido com um sorriso tocou seus lábios. Ótimo, disse ela. O medo significa que você entende o que está em jogo. Só os tolos não sentem medo. Seus polegares deslizaram pelas maçãs do rosto dele, num gesto tão terno que fez o peito de Calum doer. Eu também estou apavorada, ela continuou, a voz baixa. Apavorada de estar errada sobre você. Apavorada de estar certa. Mas nada disso vai importar, porque meu povo vai me obrigar a escolher de qualquer maneira. Apavorada de que, mesmo que façamos isso, eu não saiba ser nada além do que a vida da minha mãe me ensinou a temer. A honestidade nas palavras dela quebrou algo dentro de Calum. Ele ergueu as mãos devagar, cobrindo as dela com as suas. Ficaram assim, com as testas quase se tocando, respirando o mesmo ar. Lá fora, a tempestade começava a ceder. O amanhecer não estava longe, e com ele, decisões que não poderiam ser desfeitas. Kiona recuou um pouco, procurando algo no rosto dele. A lua cheia é daqui a 6 dias, disse, em tom quase sussurrado. Preciso da sua resposta, Calum. Não amanhã, nem daqui a 5 dias. Agora. Porque, se você disser não, preciso de tempo para me preparar para o outro caminho. E se disser sim, ela hesitou, e ele viu o medo brilhar em seus olhos. Se disser sim, não temos tempo a perder. O coração de Calum batia tão forte que parecia querer romper suas costelas. 6 dias. Menos de uma semana para decidir algo que mudaria a vida dos dois para sempre. Toda a parte racional de sua mente gritava que aquilo era loucura. Mal a conhecia. Ela mal o conhecia. Não era assim que as coisas deviam acontecer. Mas então ele pensou em como ela o observara consertar o telhado. Em como segurara a escada. Em como o defenderá diante do próprio povo. Em como ela enxergava força nele quando ninguém jamais vira. Pensou em 3 anos de isolamento, e na morte lenta que vinha com isso. Pensou na voz de sua mãe, anos atrás, dizendo que coragem não era ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Pensou na mãe de Kiona, no espírito quebrado pedaço por pedaço, e entendeu, com clareza repentina, que preferia fracassar tentando a nunca tentar. Sim, ele disse. Depois, mais firme. Sim. Os olhos de Kiona se arregalaram, como se ela tivesse esperado qualquer coisa, menos essa resposta. Alívio e medo cruzaram seu rosto em igual medida. Ela abriu a boca para responder, mas o som de cavalos lá fora a interrompeu. Vários cavalos, se aproximando rápido, mesmo com o chão ainda escorregadio pela chuva. Kiona se pôs de pé antes que Calum pudesse reagir, o corpo inteiro tenso. Pronto. Pela janela, ele viu 4 cavaleiros se aproximando através da névoa da manhã. Não eram os mesmos 3 de antes. E o homem à frente montava como se possuísse o próprio mundo sob os cascos do animal. O rosto de Kiona empalideceu de um jeito que Calum nunca tinha visto antes. Medo de verdade. Não por si mesma, mas pelo que estava por vir. É ele, disse ela, quase num sussurro. Takakota. O homem que escolheram para mim. O estômago de Calum afundou. Ele se moveu até a janela, estudando o grupo que se aproximava. Takakota era tudo que Calum não era. Ombros largos, postura confiante, o tipo de segurança física que vem de nunca duvidar do próprio lugar no mundo. O tipo de homem que os outros seguem naturalmente. O tipo de homem que toma o que quer, e chama isso de força. Fique dentro, disse Kiona, indo em direção à porta. Não. A palavra saiu antes que Calum pudesse pensar. Kiona se virou, surpresa piscando em seu rosto. Se eu me esconder agora, provo que eles estão certos. Provo que não sou forte o bastante. Algo mudou na expressão dela. Não era exatamente orgulho, mas algo muito próximo. Ela sentiu uma vez, firme, e os dois saíram juntos. Takakota puxou as rédeas, parando o cavalo a poucos metros de distância. De perto, era ainda mais imponente. Cicatrizes nos braços contavam histórias de lutas vencidas. Os olhos eram duros, avaliadores, e, ao pousarem em Calum, cheios de desprezo. Ele falou em sua própria língua, dirigindo-se a Kiona, mas sem tirar os olhos de Calum. O desprezo era universal, não precisava de tradução. Kiona respondeu, a voz firme,
mas as mãos cerradas aos lados. A troca de palavras esquentou rapidamente. Takakota gesticulou em direção a Kalum com nojo aberto, dizendo algo que fez seus companheiros rirem. Um deles, mais jovem, com um sorriso cruel, acrescentou um comentário próprio, e o riso aumentou. Kalum sentiu o calor subir ao rosto. Não era raiva, era pior. Era a vergonha. A velha e conhecida vergonha de ser o motivo da piada, o que nunca é o bastante. Mas então sentiu a mão de Kiona encontrar a sua. Os dedos dela entrelaçaram-se aos dele com intenção clara. Uma declaração. Uma escolha tornada visível. A expressão de Takakota escureceu. Ele desmontou no movimento fluido e caminhou até eles, cada passo carregado de agressividade contida. Parou bem diante de Kalum, tão perto que ele precisou erguer o queixo para manter o olhar. A diferença de altura parecia enorme. Simbólica. Você acha que pode tê-la? Takakota disse, num inglês pesado, a voz baixa e perigosa. Acha que mãos macias e olhos assustados são o bastante? A garganta de Kalum se apertou, mas ele não recuou. Não soltou a mão de Kiona. Acho que ela é quem escolhe. O riso de Takakota foi áspero. Ela escolhe a fraqueza. Escolhe a vergonha para o próprio povo. Escolhe um homem que vai fazê-la sofrer quando os inimigos vierem. Ele se inclinou para a frente. Kalum pôde sentir o cheiro de suor, couro e ameaça. Eu poderia quebrar você sem esforço. Nós dois sabemos disso. Provavelmente, Kalum respondeu. A voz tremia, mas se manteve firme. Mas quebrar pessoas não é o mesmo que ser forte. E não é isso que ela precisa. As palavras pareceram surpreender Takakota mais do que qualquer ato de desafio. Ele se endireitou um pouco, reavaliando. Então a mão dele se moveu rápido, agarrando a camisa de Kalum e puxando para frente, desequilibrado. Kiona deu um passo, mas Takakota ergueu a outra mão, não para ela, para os próprios homens, que começavam a avançar. Aquilo era entre ele e Kalum. Quer provar que é digno? Disse Takakota, em voz baixa. Então não se mova. O punho veio, recuado, pronto para o golpe. Kalum viu aquilo chegando. Teve tempo de se esquivar, de levantar as mãos, de recuar. Todo instinto gritava para ele sair do caminho. Mas ele entendeu o teste. Entendeu que, se recuasse, confirmaria tudo o que Takakota acreditava sobre ele. Então ficou parado. O coração disparado, mas os olhos fixos nos de Takakota. Não piscou. Não desviou. O punho parou a poucos centímetros do rosto dele. Ficou ali, tremendo levemente com a força contida. Os segundos pareceram uma eternidade. Então Takakota abaixou a mão e o empurrou com força, soltando sua camisa. Kalum deu um passo para trás, quase tropeçando. O desprezo nos olhos de Takakota havia mudado. Não era respeito, exatamente, mas algo parecido com reconhecimento. Ele se virou para Kiona e falou rápido em sua língua. O que quer que tenha dito fez com que ela se endireitasse e apertasse a mão de Kalum com força quase dolorosa. Takakota lançou um último olhar a Kalum, disse algo que soou como um aviso e montou no cavalo. Os outros o seguiram, confusos, mas obedientes. Quando desapareceram na névoa, Kalum percebeu que estava tremendo. As pernas fracas, a respiração curta. Kiona o puxou de volta para dentro da casa, e, assim que entraram, ele precisou sentar antes que caísse. Ela se ajoelhou diante dele, as mãos apoiadas em seus joelhos, os olhos vasculhando seu rosto com intensidade. Você não recuou, disse ela, e a voz falhou um pouco. Ele ergueu o punho, e você não recuou. Eu estava com medo demais para me mover, admitiu Kalum. Kiona balançou a cabeça. Não. O medo faz a gente se abaixar, se proteger. Você escolheu ficar parado. Isso é diferente. Ela fez uma pausa, e lágrimas, inesperadas, se formaram em seus olhos. Meu pai fez isso uma vez, contou ela. Ficou diante de um cavalo em disparada para salvar uma criança. Todos disseram que ele foi corajoso. Mas ele me disse depois que estava apavorado. Só escolheu não correr. As mãos dela apertaram com mais força os joelhos de Kalum. Foi isso que Takakota viu. Por isso ele foi embora. Você tem o que ele não tem. A coragem de sentir medo, e permanecer mesmo assim. Kalum quis dizer algo, mas a voz não saiu.
Então ele apenas a puxou para perto. Ela se deixou ir, encostando a cabeça em seu peito, onde podia sentir o coração dele, que aos poucos começava a desacelerar. Depois que Takakota partiu, o mundo pareceu diferente. Mais silencioso. Como se algo que pesava sobre os dois tivesse finalmente se dissipado. Kalum e Kiona ficaram do lado de fora da casa por muito tempo, sem falar, apenas tentando entender o que havia acontecido, e o que aquilo significava. O sol subiu, aquecendo o ar, até que Kiona se virou para ele. Faltam 2 dias, disse em voz baixa. Até a lua cheia. 2 dias. 48 horas para ter certeza de algo que mudaria tudo. Kalum a olhou, realmente a olhou, e percebeu que algo fundamental havia mudado dentro dele. O medo ainda estava lá, e talvez sempre estivesse, mas já não o controlava. Kiona o vira em seu momento mais vulnerável, o vira com medo, o vira tremer, e, ainda assim, chamar aquilo de coragem. Talvez ela estivesse certa. Talvez coragem não fosse a ausência de medo, mas a escolha de permanecer firme quando tudo em você grita para fugir. Ele estendeu a mão e entrelaçou seus dedos aos dela. Não preciso de mais 2 dias, disse. Eu só precisava saber se conseguiria ficar ao seu lado quando importasse. Que não te decepcionaria quando você precisasse de força. Ele apertou a mão dela. Takakota me testou. Seu povo me testou. Eu me testei. E ainda estou aqui. Ainda estou escolhendo você. Ainda tenho certeza. Os olhos de Kiona brilharam, e ela deu um passo frente, pousando a mão livre sobre o peito dele, onde o coração batia forte. Você tem certeza, repetiu, como se precisasse ouvir de novo, completamente. Ela estudou o rosto dele por um longo momento, procurando qualquer sinal de dúvida. Quando não encontrou nenhum, algo em sua expressão se quebrou, alívio, medo e alegria misturados. Então não esperamos, disse ela, quase num sussurro. A lua está próxima o bastante. Meu corpo está pronto. E, mais importante, ela pressionou a palma contra o coração dele. Nós estamos prontos. Os dois. Kalum apenas assentiu, incapaz de confiar na própria voz. Kiona segurou sua mão e o conduziu até a casa. No limiar da porta, ela parou e olhou para a pradaria que se estendia sem fim ao redor. A terra que havia testemunhado sua escolha, a transformação dele, a decisão impossível de construir algo novo entre 2 mundos diferentes. Depois olhou para ele, e seu olhar não trazia nada além de certeza. Uma vez que fizermos isso, não haverá volta, disse ela. Você entende que meu povo não reconhece separação ou divórcio. Uma vez ligados, sempre ligados. Mesmo que fique difícil. Mesmo que um dia descobramos que estávamos errados um sobre o outro. Eu sei, respondeu Kalum. E eu não estou errado sobre você. Você viu algo em mim que eu não conseguia ver. Você me tornou mais corajoso sem mudar quem eu sou. Isso não é sorte. Não é um engano. É exatamente o que precisava ser. A respiração de Kiona falhou, e as lágrimas escorreram. Ela o puxou para perto e o beijou, com uma intensidade que fez sua cabeça girar. Não era um beijo suave. Era urgente, necessário. Uma promessa selada com certeza desesperada. Quando se afastaram, ofegantes, ela encostou a testa na dele. Minha avó costumava dizer que os laços mais fortes são forjados no fogo, sussurrou. Que o amor fácil não dura, mas o amor que sobrevive à dúvida, ao medo e à oposição, se torna inquebrável. As mãos dela enquadraram o rosto dele. Nós já enfrentamos o fogo, Kalum. Agora vamos descobrir se somos inquebráveis. Ele a beijou de novo, mais suave dessa vez, e a deixou entrar. A porta se fechou atrás deles, excluindo o mundo lá fora, os olhares julgadores, as expectativas impossíveis. Lá dentro, restaram apenas 2 pessoas que haviam se escolhido contra toda lógica. 2 pessoas que decidiram que a coragem importava mais que a certeza. 2 pessoas construindo uma ponte entre mundos separados por tempo demais. A luz da tarde atravessava a pequena janela, tingindo tudo de dourado. Lá fora, os pássaros chamavam uns aos outros. O vento se movia pela grama. A vida continuava, indiferente à grandeza do que acontecia dentro daquelas paredes de madeira. Mas, para Kalum e Kiona, tudo havia mudado. Nada jamais seria o mesmo. Eles estavam escolhendo a permanência, escolhendo parceria, escolhendo um futuro que os aterrorizava,
mas que parecia mais certo do que qualquer coisa que algum deles tivesse conhecido antes. Horas depois, enquanto o sol começava a descer e o céu se inclinava para a noite, eles deitavam juntos no silêncio tranquilo do que haviam escolhido tornar real. A cabeça de Kiona descansava no peito de Kalum, sua mão traçando padrões vagos em sua pele, enquanto o braço dele envolvia seus ombros, segurando-a perto como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele soltasse. Sem arrependimentos? Ela perguntou baixinho. Kalum olhou para ela, para a mulher que cavalgara até sua vida e exigirá que ele fosse mais corajoso do que achava possível. Para a mulher que carregaria seu filho, para o futuro que ele tivera medo de imaginar até que ela o forçou a enxergá-lo. Nenhum, disse ele, e quis dizer isso com tudo que tinha. 6 semanas depois, a mulher mais velha do conselho Apache voltou. Kalum a viu se aproximando da crista leste e sentiu o estômago apertar. Mas desta vez, Kiona estava ao seu lado, a mão descansando sobre sua barriga ainda lisa em um gesto que já se tornará hábito. Eles sabiam há 2 semanas. Os sinais eram sutis, mas certos, confirmados pelo conhecimento de Kiona sobre seu próprio corpo e as mudanças que reconhecia. A mulher mais velha desmontou lentamente, e Kalum percebeu que vinha sozinha desta vez. Sem escolta, sem demonstração de força, apenas uma anciã se aproximando de 2 pessoas que haviam feito uma escolha que ela não aprovava. Ela parou a uma distância respeitosa e os estudou. O olhar demorou-se sobre a mão protetora de Kiona, e algo mudou em seu rosto marcado pelo tempo. Não é exatamente aprovação, mas reconhecimento. O conselho debateu por muitos dias, disse ela, em inglês cuidadoso, agora dirigindo suas palavras a ambos, não apenas a Kiona. Alguns disseram que sua escolha era rebeldia. Outros disseram que era tolice. O pai de Takakota exigiu que os obrigássemos a honrar o acordo. Kalum sentiu Kiona se tensionar ao seu lado, mas ela não falou. Ele também não. Eles apenas esperaram. Mas Takakota falou contra o pai. A mulher mais velha continuou. Ele disse ao conselho que viu algo neste homem. Não a força que ele teria escolhido, mas força mesmo assim. Disse que obrigar uma mulher a aceitar um homem que ela não respeita apenas repetiria os erros que mataram o espírito de nossa filha. Ela fez uma pausa, e a dor passou por seu rosto. Ele disse que sua própria mãe viveu assim, obediente, mas morta por dentro. Ele não continuará esse padrão. A confissão pairou no ar, pesada com gerações de sofrimento não dito. Kalum então entendeu que aquilo era maior do que ele e Kiona. Era sobre mudar algo que estava quebrado há muito tempo. O conselho decidiu honrar sua escolha, disse a mulher mais velha, baixinho. A criança será reconhecida como parte do nosso povo. Mas há condições. A mão de Kiona apertou a de Kalum. Que condições? Vocês devem ensinar à criança nossos costumes, nossa língua, nossas histórias. E você, disse ela, olhando diretamente para Kalum. Agora, você também deve aprendê-las. Não se pode criar uma de nossas crianças permanecendo ignorante sobre quem somos. Kalum assentiu imediatamente. Aprenderei o que for preciso. A expressão da mulher mais velha suavizou quase imperceptivelmente. A avó de Kiona disse o mesmo sobre seu povo quando se casou fora do nosso grupo. Aprendeu sua língua, seus costumes. Construía pontes, não muros. Ela fez uma pausa. Minha irmã, sua avó, disse ela a Kiona. E a revelação fez a respiração de Kiona falhar. Eu a vi escolher o amor em vez da tradição, e fiquei com raiva. Pensei que ela nos abandonaria. Mas ela criou filhos que compreendiam ambos os mundos. Que podiam caminhar entre eles. Os olhos dela brilharam. Talvez eu estivesse errada ao esquecer essa lição. As palavras pairaram sobre eles como uma bênção. A mulher mais velha entrou em uma bolsa na lateral e tirou uma pequena pulseira de contas. Aproximou-se devagar e entregou a Kiona. Isso pertencia à sua avó. Ela gostaria que você a tivesse agora, para lembrar que a coragem corre em seu sangue. Kiona pegou a pulseira com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo pelo rosto. A mulher mais velha tocou brevemente seu ombro e se voltou para Kalum. Olhou para ele por um longo momento, realmente vendo-o desta vez. Não apenas medindo-o pelo que esperava de força. Proteja o espírito dela, disse baixinho. Não apenas o corpo. Isso foi o que o marido da minha irmã fez. Por isso ela viveu com alegria, e não apenas para sobreviver. Eu vou.
prometeu Kalum, e quis dizer isso com tudo o que tinha. A mulher mais velha assentiu uma vez, montou em seu cavalo e partiu. Ao desaparecer sobre a crista, Kalum sentiu Kiona se apoiar nele, seu peso familiar e agora tranquilizador. Ele envolveu-a com o braço, segurando-a enquanto ela chorava lágrimas que pareciam parte de luto, parte de alívio, parte de alegria. Você conseguiu, sussurrou ela quando pôde falar novamente. Provou que estavam todos errados. Provou que eu tinha razão em escolher você. Kalum olhou para ela, para a mulher que cavalgara até sua vida e exigirá que ele fosse mais corajoso do que achava possível. Para a mulher que carregava seu filho, para o futuro que ele teve medo de imaginar até que ela o obrigou a enxergá-lo. Nós conseguimos, corrigiu suavemente. Você me escolheu quando eu não podia me escolher. Você viu força que eu não sabia que tinha. Ele tocou seu rosto, limpando suas lágrimas com o polegar. Tudo o que sou agora. Tudo o que serei por você e por nosso filho começou no dia em que você cavalgou até minha cerca e pediu o impossível. Kiona sorriu através das lágrimas. Aquele sorriso raro e completo que ainda fazia seu coração parar. Ela pegou sua mão e colocou sobre a barriga. Sobre a vida que haviam criado juntos, sobre o futuro pelo qual lutaram. Sobre a ponte que construíram entre dois mundos diferentes. À distância, nuvens de tempestade se acumulavam no horizonte. Mas Kalum não mais as temia. Aprenderá que tempestades passam, que telhados podem ser consertados. Que coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de permanecer firme quando tudo dentro de você quer fugir. Aprenderá que às vezes a coisa mais corajosa que se podia fazer era deixar alguém ver você de verdade, e ainda assim escolher você. O homem que viverá sozinho por 3 anos, aterrorizado pela conexão, não existia mais. No lugar dele, estava alguém novo. Ainda com medo às vezes. Ainda incerto, mas não mais paralisado. Não mais sozinho. Kiona se inclinou e o beijou suavemente. Uma promessa e um agradecimento ao mesmo tempo. Quando se afastou, seus olhos não continham nada além de certeza. Vamos, disse ela, puxando sua mão em direção à casa. Temos muito a preparar, e você tem uma língua para começar a aprender. Kalum a seguiu, sorrindo, pronto para o que viesse a seguir. Juntos caminharam em direção ao lar que construíram a partir de escolhas impossíveis e coragem silenciosa, rumo a um futuro que começou com 6 palavras que mudaram tudo. Quero um filho seu. E ele disse sim.